Então agora nós vamos ver, de uma forma sintética e objetiva, o roteiro final do trabalho de Estudos Histórico-Culturais em Dança 2, deste semestre de Ensino Remoto Emergencial do ano 2020/1, ministrado por mim, professor Márcio Pizarro Noronha. Bom, o que nós fizemos, estamos a fazer nesse processo? Então, quem já está em andamento, ou quem já iniciou, ou quem já está quase na finalização. Primeira questão, nós levantamos uma pergunta. O que eu desejo estudar? O que eu desejo desenvolver? O que eu desejo trabalhar dentro de uma perspectiva histórica? Qual é meu objeto de estudo? Qual é meu objeto de investigação? E nisso, nós então blocamos a reflexão sobre relação entre história e a memória e a relação entre a história, o documento histórico e a fonte histórica. São os dois aspectos que a gente buscou desenvolver em conjunto para fornecer as bases do desenvolvimento do nosso trabalho. Depois disso, nós fizemos uma segunda pergunta. Qual é a perspectiva de tratamento para esse objeto histórico? E nós elegemos, então, duas de um vasto conjunto de abordagens possíveis, selecionadas para desenvolver esse experimento, que vai se finalizar num projeto didático, pedagógico, um projeto de ensino, no qual a história da dança se insere. Nós escolhemos dois enfoques. Por que esses dois enfoques? Porque são enfoques, um mais convencional, mais tradicional, e que permite utilizar a estratégia da construção de linhas de tempo, as diferentes formas de construir a linha de tempo, as cronologias históricas, que é bastante comum e usual, e quase todos os professores utilizam no seu métier de ensino. E a segunda, por ser algo bastante privilegiado no campo da pesquisa em artes, e especialmente no campo da pesquisa em história da dança, que é o uso das biografias históricas. O estudo de uma figura, ou de uma personalidade, ou de uma personagem pública do campo da história da dança. E aí nós abordamos as relações entre essa ideia da biografia com o campo de estudos da biografia, das autobiografias e dos estudos memorialísticos, onde entram também as reflexões sobre a própria pessoa. Nas linhas de tempo, nas cronologias, nós falamos então bastante da questão da abordagem epocal, ou da abordagem de contexto. Então, para construir uma linha de tempo, uma cronologia histórica, nós podemos desenvolver diferentes recortes temporais, desenvolver abordagens processuais ligadas a um determinado tipo de contexto histórico, no qual, então, nós veremos a aparição de personagens coletivos, grupos, companhias, escolas, igrejas ou atores sociais específicos. Por exemplo, uma coisa é se falar do movimento artístico moderno, a outra é falar especialmente em Rudolf Laban. São coisas distintas. A terceira pergunta que nós nos fizemos: qual é o contexto deste trabalho? Onde ele será aplicado? Então, o terceiro aspecto que vocês precisam poder responder é avaliando, então, aspectos sociais, históricos, culturais, educacionais, pedagógicos, no sentido amplo. Então, nós vamos utilizar, então, a minha sugestão, a minha solicitação é que a gente usasse os perfis de referência que nós estamos habituados a utilizar quando nós desenvolvemos faixas de desenvolvimento psicológico, psicomotor, desenvolvimento intelectual, faixas etárias, os graus de ensino, as divisões de ensino, que são formalmente aplicadas através do Ministério da Educação. E as modalidades de ensino. Então, quando a gente abre o site do Ministério, nós encontramos um pouco dessas classificações que dividem os grupos do ensino dentro de faixas de desenvolvimento, graus, então ensino médio, ensino fundamental, e depois as modalidades do ensino. É o ensino à distância? É o ensino presencial? Qual é o horizonte que eu pretendo? Bom, muito importante aqui, já relembrando, vou falar isso mais adiante, mas sempre lembrar, todo o material gerado, seja no ensino fundamental ou médio, ele vai ter que ter uma perspectiva de gerar algum produto que possa ser disponibilizado num formato de ensino remoto ou de educação à distância. Relembrando, então, o que nós fizemos até aqui?
nós fizemos uma pergunta sobre o que queríamos trabalhar, depois pensamos se isso se aplicava a partir de um viés mais próximo da perspectiva de estudos biográficos, de figuras, né, da dança, personalidades, figuras públicas, né, do campo da dança, ou a partir de uma abordagem processual contextual, certo? Depois disso, nós então nos levantamos questões, né, referentes a essa contextualização, que é pensar, então, o que nós temos que ter em mente, o nosso princípio norteador de projeto. Como a gente descreve esse usuário? São um grupo de crianças do ensino fundamental, né, num contexto escolar público. Então, isso é usuário no seu contexto, né, modelando isso a partir, então, desse perfil de necessidades e desejos humanos. Porque as perguntas que vocês vão se fazer é essas, né? Bom, será que esse material que eu estou pensando, ele é adequado para trabalhar com o ensino médio? Ele é adequado, ele é estimulante para trabalhar no ensino fundamental? Ele é criativo o suficiente, lúdico o suficiente para atravessar uma experiência pedagógica lá no jardim da infância, né? Ou com a criança, né, na creche, né? Como é que, então, esse material vai ser modelado nessa perspectiva? Para isso, vocês então vão se fazer perguntas que já não são mais só historiográficas. Claro que elas fazem parte do métier de um historiador quando ele é docente, mas elas são perspectivas de abordagem do professor, da docência efetivamente. Que tipos de ferramentas, então, eu vou utilizar? Eu vou trazer quais as tecnologias, já que eu estou pensando que, ao final, eu vou formatar algum material que eu possa disponibilizar num formato remoto, num formato de educação à distância, né? E aí eu vou, então, triar esses conteúdos. Bom, eu fiz um leque de conteúdos e agora eu vou adequar eles a esse formato. Eu vou excluir isso, que não é tão importante, né? Eu vou hierarquizar os meus conteúdos, eu vou organizar esses conteúdos de alguma maneira, né? Pensando também as metodologias de ensino e como é que, então, esse material finalmente chega à sua aplicabilidade, as condições de aplicabilidade do material, né? Para isso, eu faço as 4 chaves de pesquisa. Pesquisa do contexto, que é qual é o contexto que eu vou trabalhar. Pesquisa do perfil do usuário que eu vou atender e das pessoas envolvidas, os stakeholders, ou seja, a comunidade escolar. Bom, se é uma escola pública, onde ela se situa, quais são os meus colegas professores. Esse projeto permite um atravessamento, uma interface com professores de outras áreas de ensino, literatura, português, educação física, matemática, né? Como é que isso funciona, né? Que conteúdos é que eu vou eleger? É muito importante isso, né? Eu não vou trabalhar sempre tudo, né? Eu tenho que eleger conteúdos que são fundamentais, que arregimentam, né? Que realmente constituem e dão consistência e permitem que o aluno avance em novas direções e ele também produza seus próprios conteúdos, né? E quais são as ferramentas, os materiais e tecnologias que eu vou aplicar aqui? Né? Então, aqui as grandes áreas, não esquecendo, né, nós temos a educação básica, dentro dela educação infantil, fundamental e ensino médio, e as modalidades de ensino, de jovens e adultos, ensino profissional, educação especial e educação à distância. Há questionamentos em relação a essas outras modalidades, a seus conceitos, mas eles ainda existem oficialmente. Então, a gente tem todo um questionamento, por exemplo, sobre a educação especial, mas, ao mesmo tempo, ela ainda continua sendo apresentada como uma modalidade do ensino. Então, vocês podem também aplicar nessa perspectiva. Bom, e a pergunta 4, então chegamos aqui, é como é que eu vou contar isso? Então, aqui é que eu faço uma síntese de todo esse processo. E eu apresento isso na forma de uma storytelling, onde eu tenho as 3 perguntas respondidas, né? E aí eu entendo o que eu vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar, para quem eu vou trabalhar e com que ferramentas eu vou trabalhar, né? Então, essas são as perguntas. O que eu vou trabalhar, como vou trabalhar, com quem e para quem eu vou trabalhar e com quais as ferramentas que eu vou estar trabalhando. A minha storytelling tem que saber contar em síntese, em uma página, 2 páginas, talvez, dependendo do tipo de projeto, né? Como isso, então, é operacionalizado no meu campo de ensino. E a pergunta 5, qual o material que pretendo desenvolver? Então, aqui eu tenho
uma discussão, uma reflexão, onde eu apresento mais detalhadamente, né? Eu fiz aquela pergunta inicial e agora, então, eu vou organizar a tipologia desse material didático. Vai ser um kit de trabalho, então eu vou trabalhar com um espaço maker de oficinas, né? Então eu vou ter um kit, eu vou ter ferramentas, mas eu também vou ter madeira, eles vão construir bonecos, né? Eles vão montar figurinos de uma época, então, por exemplo, se o projeto ele vai trabalhar com figurinos de dança, então os alunos vão confeccionar, né? Eles vão confeccionar isso em papel, em papelão, e vão colocar em bonequinhos, ou eles vão aprender numa oficina de costura a costurar uma indumentária e vão discutir a história a partir dessa indumentária da dança. Né? Então aqui eu vou detalhar um pouquinho mais na última pergunta, né? Como é que eu vou coordenar e organizar esse kit, esse conjunto, né, de material didático. Lembrando sempre que esse material tem que ser disponível, passível de ser disponibilizado, num formato de ensino remoto ou à distância. Ou seja, mesmo quando eu estou pensando na oficina presencial, eu tenho que ter uma maneira de transformar isso em algo que eu possa ensinar através da internet também. Aqui é uma tabela que eu já tinha mostrado para vocês, eu volto a essa tabela, trouxe ela de volta, porque essa tabela é um resumo de tudo que a gente está fazendo até aqui. Né? Então, se vocês lerem essa tabela, vocês vão ver que são as 4 coisas que são respondidas no nosso projeto. Contexto, quem são os usuários, quais são os conteúdos, né? Então o que e como, né? E as mídias, né? As ferramentas que eu estou utilizando. Então, lembrando que isso está sempre presente no nosso raciocínio. E aqui a última etapa, a finalização. Então, depois que vocês responderam essas questões, né, e montaram isso, né, a storytelling, essa tabela, esse fluxo, né, que a gente enxerga todo o caminho do trabalho de vocês como professores, então, na verdade, é uma tabela e uma storytelling, vocês então vão eleger 2 caminhos temporais para a construção desse projeto, que é a finalização, é uma reflexão mais abrangente. Quando a gente tem um projeto, a gente vai direcionar ele para a construção de um último elemento, que são os 2 métodos, então, que eu elegi aqui para experimentar com vocês, né? Que é a cápsula de tempo, a metodologia de cápsula de tempo, né, para o professor de história, e o método visioning, né? A cápsula de tempo é memória para o futuro, então, eu transformo a perspectiva dessa história do presente rumo ao futuro. Ou seja, né, eu estou trabalhando com um conceito, né, é um conceito lúdico, divertido, mas ele está trabalhando com a ideia do testemunho histórico. Né? O aluno, a aluna, o discente, se tornam testemunhas de um momento histórico. E eles então vão, né, ao final do projeto, vocês então têm que mostrar o que vocês vão guardar, qual é a memória, né, na cápsula do tempo. Memória que vai ser destinada ao futuro. Quais são as questões que vocês desenvolveram daqui para o futuro em relação àquele tema. E o método visioning, que é o viajante no tempo, é a memória do futuro, ou seja, alguém que vem, então é o processo, não é exatamente inverso, né, mas é como alguém viesse do futuro, olhando para as condições nas quais nós nos situamos no presente. Então ele é um viajante do tempo, um viajante no tempo, e faz uma pergunta para o presente. É um método muito mais ligado a uma jornada, né, de alguém do futuro olhando para esse presente e esse presente interpretando o seu passado e desenvolvendo um duplo questionamento. Então é isso. É aqui que nós temos uma síntese de toda a estratégia de trabalho, né, desenvolvida neste semestre de ensino remoto emergencial na disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 2, que trata exatamente da modernidade, da dança moderna, né, segunda metade do século XIX, mais especialmente, até o século XXI, até o tempo presente, né, passando por conceitos de dança moderna, dança contemporânea, dança pós-moderna, dança global, né, danças do mundo, né, e cada um aí buscando um caminho de como vai dar esse tratamento mais adequado para o seu material. Ok? Não esquecendo, então, essas questões e essa forma de apresentação. Então, esse é o nosso trabalho final.